Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal do Verdão. Palmeiras fechou a contratação do Felipe Anderson, torcida da Juventus, ficou indignada, né? Porque o jogador preferiu ir para o Verdão. Palmeiras se reforçando, jogador veterano, jogador experiente, 31 anos, tem muita lenha para queimar, ao meu ver. Tá ali numa fase excepcional um jogador nessa idade, né? Vamos ver como é que vai se performar aí no Palmeiras. Teve a vitória do Verdão também, que vai falar bastante aí no programa. Vitória importante, 1-0, não é 1-0, é 3 pontos. 1-0 no Brasileiro não é 1-0, né? 1-0 no Brasileiro é 3 pontos. Agora, em questão de Copa, 1-0 é um placar arriscado. No Campeonato Brasileiro, é igual a 3 pontos. Quero deixar os créditos aos canais ESPN e vamos juntos assistir mais esse vídeo. Eu vou começar pela contratação, então. A novidade do dia no Palmeiras é Felipe Anderson, meio atacante de 31 anos. Teve o acerto colocado pela diretoria, né? E a gente tem alguns números aqui dessa volta dele da Itália para o Brasilzinho. Vou começar com você a ouvir qual é o peso dessa contratação. Olha, eu achei bem interessante, hein? 44 foi o primeiro em número de jogos pela Lazio e tem um segundo maior número de gols nesse período, primeiro em assistências. Não é pouca coisa não, Tetra. Vai aí analisando esses números e me contando o que você espera dele. Um jogador mais experiente, né? Um jogador com rodagem de muito tempo de Europa, mas não é um atacante. Eu enxergo ele como um meia, né? Aquele meia que pisa na área, que chega. Mas não é atacante. Vamos dizer, o Hendrick vai embora, já contratou o Anderson aí. Não é nessa cara. Eu acho que ele pode jogar junto com o Veiga, né? Mais ou menos como jogava Scarpa e Veiga. Ou se o Veiga for convocado, ou uma opção aí, se o Veiga de repente está com um desgaste muito grande de ritmo de jogo. Mas é mais ou menos essa função que o Rômulo também foi contratado, né? Que não está tendo tantas oportunidades. Mas assim, acho que é uma oportunidade de mercado, é uma boa contratação, para mim ótima contratação, é muito bom jogador, acrescenta muito e dá uma opção ótima para o Abel, né? Para tantas competições, tantos campeonatos que o Palmeiras tem pela frente. Se a gente fica falando de elenco, para ter elenco, é uma contratação que traz esse peso sim e vai acrescentar bastante para esse elenco do Palmeiras. Eu estava vendo agora, foi ontem, não, foi sábado, né? E me chamou a atenção, ele fez 2 gols contra a Salernitana, são só 5, e ele fez 2 nesse jogo, eu estava assistindo um Sport Center e tal. Aí eu falei, Felipe Anderson, né, sumido e tal, agora que eu tô vendo também, ele tá 11 anos fora daqui, né? Sumido 31, assim, né? Ele foi pra Lazio, da Lazio ele jogou no Arsenal, Porto, ele não jogou na Europa. Tão bem, mas na Lazio ele é destaque. Ele foi para outros lugares, aí volta, acho que há uns 2, 3 anos que ele tá de volta já na Lazio. E faz 2 gols ali nessa que o Zinho está dizendo, ele não é atacante. Eu estava até querendo lembrar, ele parece muito o do Internacional, que também chega por trás, a gente queria tanto na seleção. O Alan Patrick, o jeito de jogar. Você fala, ele é atacante ou não é atacante? Isso. Não é isso, Zinho? É aquele meia que chega, que uma hora faz gol. É isso? Perfeito. É isso. E acho assim, né? Vem em julho aí, é legal. Tem lugar para ele no time? Acho que tem. Se não tem caixa, hein, Pascoal? Você acha ali no meio do caminho? O Abel vai saber aproveitá-lo, sim, experiente. Que bom que está de volta. Que bom, acho que veio numa idade ainda que Palmeiras... Porque tinha aquela história, né? O Abel disse que não queria meninos para formar os meninos, sim, queria jogador pronto. Aí depois ele sentiu que precisava usar meninos e está usando muito bem. Porque já tem muitos meninos, né? E tá formando os meninos, o Hendrick, agora o Estevão, o Guilherme e tudo mais. Mas é legal ter um cara assim, que vem com uma bagagem sensacional. A diferença dele pro Rafael Veiga é que o Rafael Veiga é mais dinâmico. Ele não é um jogador com tanto dinamismo na movimentação. Ele é um jogador mais um meia clássico que se aproxima do centroavante, né? Mas é para jogar na função do Rafael Veiga. Ele não é rápido, ele é mais inteligente. Ele dá é para fazer uma comparação com o Paulo Henrique Ele vai Ganso, pegar uma bola, repente. ele vai pegar uma bola, não é que ele vai deixar ele correr, mas Não, é o claro estilo dele, é um estilo diferente, né? Um estilo diferente.
Eu acho que combina bem com o Palmeiras e pode até combinar bem com o próprio Rafael Veiga em campo. Não vejo dificuldade nisso, né? E o Abel sabe muito bem encaixar isso aí. Acho uma boa contratação, não é um centroavante, né? Porque a torcida do Palmeiras vive falando que precisa de um centroavante. Vive falando que precisa de um centroavante. Vem um meia, que eu acho que tem ótimas características, que pode ajudar muito o time do Palmeiras nesse momento. O Palmeiras dá uma melhorada em termos de... eu acho que ele vai tirar, na minha opinião, vai tirar um pouco do espaço do Luiz Guilherme. Porque o Luiz Guilherme joga... O Abel coloca muito o Luiz Guilherme aberto pelo lado do campo para ficar com a perna esquerda para finalizar. O Luiz Guilherme, na trajetória dele, desde as categorias de base, ele sempre foi um meia de vir com a bola dominada, de enxergar o jogo jogando pela meia. Então, é na função que faz o Veiga, na função que faz o Felipe Anderson. Então, entendo que pode tirar um pouquinho do espaço do Luiz Guilherme, e com certeza o John já tirou, né? Porque o John tem inclusive possibilidade de sair para o Bragantino. Ele vem em julho, né? Só depois de terminar a temporada europeia. Aí o Abel já terá o Dudu também. O Dudu já começou a treinar hoje, para quem não sabe, o Dudu treinou uma parte hoje com o time que não jogou. Na transição, né? Não, vai voltar antes, evidentemente, de chegar o Felipe Anderson. Ou seja, quando vier, o time já terá mais um ali, né? Tá engrossado. Aí fica um que time... a gente tá falando, porque a dúvida é essa, chega para ser titular, não vai chegar? Ah, pô, legal pro grupo, elenco. Aí você tem que começar a pensar, vai sair o Endrick, mas vai ter o Dudu. Não é uma função, mas é um jogador que deverá ser titular. Eu não imagino o Dudu não sendo. Então, vamos ver como é que encaixa. Física, não, mas eu digo daqui um mês, 2 meses, quando ele voltar, aí a gente vai ver onde é que o Abel vai encaixar o Felipe Anderson, se é que ele vai ser o titular. Porque Rafael Veiga muito bem ali atrás. O outro chegou, parece que está tomando conta, faz gols importantes. Você já tem 2 vagas ali atrás. Fora o Rios, que está jogando bem. O outro, você diz, é o Aníbal, o volante? O Aníbal, o volante, está jogando monstruoso. Como é que não vai botar o Aníbal? O Aníbal hoje ganhou a posição, né? Pois é titular. Mas só cabe em 11, entendeu? Tô pensando, vai ser linha de 3, de 4, ali para frente, é isso aí. Aí Dudu, o Anderson, o Flaco, é o elenco. Não legal. só isso, Enzinho, eu fico pensando assim, talvez ele dê também ao Abel uma possibilidade de jogar de uma maneira diferente. O Abel é muito adaptável, já tirou dos meninos o que a gente não via em alguns momentos, mas justamente por essa volta do Dudu, de repente jogar com 2 atacantes lá na frente mais aproximados e encher o meio-campo com qualidade de armação de jogo, porque o Felipe é muito isso, pelo que você está trazendo para cá. Sim. Como eu falei, o Abel é muito competente e ele tendo jogadores, tendo peças, ele pode ir mesclando, mudando sistema de jogo. Ele já faz isso, né, gente? A gente vê que ele joga com o Marcos Rocha muito mais como um terceiro zagueiro do que como um lateral. Sim. Aí no jogo contra o Vitória ele jogou com o Mike. O Mike é mais lateral de chegar, de ser ofensivo. Ele vai usando o seu elenco mesclando. O Estevão eu achava que não ia começar jogando e começou jogando. Então, assim, ele deu uma sequência para o menino. Aí o Flaco Lopes segurou, esperou um pouco. O Rony entrou jogando. Um outro jogo, Então, ele está dando minutagem para todos os jogadores. O Abel é craque para isso. Deixa todos os jogadores motivados. E, assim, são jogadores que têm o mesmo nível. Né? O elenco do Palmeiras tem isso, né? Claro, tem peças que não dá. O Gustavo Gomes inteiro bem vai ser o titular. Mas assim, o Luan, quando entra, dá conta do recado ao lado do Murilo. Né? Aí colocou o Vanderlan, que é menino, que é garoto. Aí veio um Felipe Anderson, um cara com a bagagem, com anos e anos de Europa, com entendimento tático, que vai ter um treinador que gosta muito disso, que prioriza o conjunto. Né? A estrela do Abel é o conjunto, ele não destaca só um atleta. Então o Felipe Anderson vai dar essa oportunidade de ser um meia mais armador, ou jogar junto com o Veiga, ou adiantar ele um pouquinho, como o presidente falou, de ser esse meia perto do primeiro atacante lá, do centroavante. Eu acho que é uma ótima contratação, muito boa. Foi citado aí, né? Não sei se foi o Pascoal, o Dudu está voltando, vai ter um tempo para se adaptar, para ter uma rodagem de novo. Eu acho que não chega já jogando, vai entrando aos poucos, mas é uma peça fundamental, importantíssima, mas é muito tempo parado. E aí o Abel tem várias opções. Tem opção. Fica muito reforçado na frente. Ontem,
Eu ia puxar para aí. O Zinho fala uma coisa interessante. O Abel começa o jogo com 2 zagueiros, aí ele começa a mudar o posicionamento dos jogadores em campo, ele começa a mudar taticamente o time e termina o jogo com a entrada do Naves, com o 3º zagueiro. Foi bom o jogo do Palmeiras ontem? Bem mais ou menos, né? O jogo foi bem cozi, bem mais ou menos. Metzalitz e Betze Mozzarella, bem mais ou menos. Bem mais ou menos. Não tem esse negócio de... O placar foi bom. Sim, tem dia que como o Mauro tem uma frase ótima. Não jogou bem, o que aconteceu, Mauro? Venceu. Às vezes joga mal, Empata. se der tudo muito errado, empata. Perder mesmo é difícil. Agora, reclamar, o Abel falou muito do gramado, né? O gramado estava meio que assim, e tal, irregular. Os jogadores se reclamaram disso aí. Mas eu gostei do Rios no final do jogo. Ele falou, o gramado tá ruim pra gente, mas tá ruim pra eles também. Foi uma entrevista interessante, né? Difícil a gente ver o jogador colocar assim. Tá ruim pra eles também, mas tá ruim pra nós. A gente fala isso, mas é questão de costume, né? Se o Vitória tava 23 jogos invicto lá, é porque ele tá acostumado com aquele gramado ruim. É como quando vem, como quem não joga no sintético do Palmeiras. Aí o cara reclama, sintético para mim também, sintético para você. Ok, mas você joga 50 jogos aqui, eu não jogo. Tem outra coisa, então, Mauro. Tem quando o time tem mais qualidade técnica, como é o caso do Palmeiras, como é o caso do Flamengo no jogo contra... Tinha uma madeira no campo, no Serra Dourada. Não, areia, hein? Não, tinha uma madeira também tapando um buraco com areia em cima, pintado de verde. Então, assim, quando o time é mais técnico, como é o caso de Palmeiras, como é o caso do Flamengo... uma martelada lá? Então, que estufou o gramado. Não foi o gramado, era uma madeira. Tinha uma placa de madeira. Aí o cara foi bater uma martela ali, era por causa da irrigação. Cada novidade. Cada novidade no futebol, Ezinho. Claro. No campo agora. Lógico. Essa eu nunca tinha visto. Era madeira no Serra Dourada, é uma o Abel falou que cansou tanto o time, ele chegou a dizer que os caras tiveram até dificuldade para trocar de roupa quando acabou o jogo, o vestiário tão cansados que estavam, etc. Então, agora tem 2 jogos em casa, ele já vai fazer mudanças. Agora, eu não acredito que o Estevão estava cansado, não. Com 16 anos, ele sairia de lá e ia bater uma bola na praia, lá na Bahia. Saíram o Estevão e Hendrick ainda no segundo tempo. Esses dois chegaram aqui e foram bater o futebol de salão. Mas, enfim, é óbvio que é uma brincadeira, mas cansa. Sim, ele vai dar uma Foram fazer um joguinho, foram fazer um joguinho, hora extra. Lógico, né? Claro. Pô, 17, 16 anos. Aí é mole. É igual o Luiz Guilherme. O Luiz Guilherme vai esquentar um banco. Tá com 18, dá pra entrar aos poucos ali também, tá tudo bem, né? Tem muita opção de meninos esse Palmeiras. Ozinho, eu tô pensando aqui nas estreias, né? A gente acabou citando o Flamengo por causa do gramado, teve o Atlético Mineiro, e aí tô colocando os times que nós aqui colocamos como postulantes. Falar que o Atlético Mineiro com o Corinthians não jogaram por causa do campo, eu vou desmaiar aqui ao vivo, hein? Jovem, não é isso, aí eu vou desmaiar aqui ao vivo, vai ser um desmaio ao vivo, porque se o Corinthians e o Atlético Mineiro não jogaram por conta do campo, na arena é maravilhoso. Jesus! Foi menor. Foi porque... Bom, rapaziada, reforço, para mim, eu acho que é um reforço de peso, né? Tomara que chegue e dê conta do recado aí no Palmeiras. Eu acho difícil um jogador com talento não dar certo no Palmeiras, né? Muito difícil. Às vezes a gente vê jogador que não tem tanto talento assim. O Abel consegue fazer ele render nesse time. O Flaco Lopes mesmo era um jogador que não estava conseguindo, né, ter um desempenho bom no Palmeiras. Houve um tempo, né, uma adaptação, um entendimento de jogo. Eu acho que o jogador, hoje em dia, né, não é mais igual. O futebol de hoje não é mais igual ao futebol de antigamente. O jogador ele precisa de um tempo de adaptação mental ao estilo de jogo do treinador, ao estilo de jogo do time. Ele tem que se encaixar no estilo de jogo, no que o time já faz. Se não der esse tempo, se ele não entender isso, no começo é normal que demore, né? E o Abel é um cara que tem essa paciência, consegue ter esse controle, consegue segurar, ele joga tudo nas costas dele, ele não culpa jogadores, ele fala, né? Ele joga no peito, só que dentro do vestiário eu acredito que ali sim ele cobra jogadores, ali ele dá o esporro que tem que dar, ele fala, não era para ter feito aquilo, gajo, né? Eu acho que eu nem sei se ele fala gajo mais de tanto tempo aqui no Brasil, né? Mas vamos torcer para que o Felipe Anderson chegue para assumir a posição de titular. Agora, no lugar de quem, eu não sei, né? No lugar de quem que ele vai jogar. Se estava tanto tempo assim na Europa, 11 anos, é porque
ruim jogador ele não é, né, pessoal? Ruim jogador ele não é. Vai dar bom aí no Palmeiras. Vamos estar confiante que o Palmeiras brigue pelos títulos que tem potencial para brigar nessa temporada, porque o Verdão vai brigar por todos os títulos nessa temporada. O elenco tá mais fortalecido. Pelo menos é o que parece, né? Pelo menos o que parece é que o elenco tá fortalecido. Entra um jogador, sai outro. Palmeiras, ele é considerado um time que tem um elenco curto, mas entra jogador, sai jogador, o time fica o mesmo, cara, né? No Atlético a gente não vê isso, no Flamengo a gente não vê isso. Tem outro time que vai brigar ali? Tem, né? Que eu acho que vai brigar. Tem o Atlético Paranaense aí, mas o Atlético Paranaense a gente não vai ver isso também. Entra um, sai outro no mesmo nível, dificilmente a gente vai ver esse tipo de coisa nesses outros times aí. Vai ter que ficar de olho nesse Atlético Paranaense aí que, sei não, hein? O time tá embaladíssimo aí, goleando geral. Vamos ver se é tudo isso mesmo.